Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Cris tinha um grande problema de hérnia de disco e tinha também muito medo de morrer. Por conta disso, ela evitou a todo custo fazer uma cirurgia. Decidiu se submeter a um tratamento chamado neurólise e, no final, teve uma EQM durante esse tratamento. Ela diz que a paz e a felicidade que sentiu naquele lugar são inesquecíveis. O medo de morrer sumiu. Vamos conhecer a história dela? Cris, boa noite, muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós a sua experiência de quase morte. Peço por favor que você se apresente, nos conte tudo o que puder sobre tudo que aconteceu. Muito obrigado desde já. Oi, Carlos, boa noite. O meu nome é Cris, eu moro em Cascavel, no Paraná, e eu sou casada, tenho um filho, tenho 52 anos, e a minha experiência aconteceu em 2010. Mas eu queria contar um pouquinho antes, tá? O que aconteceu a me levar nessa situação, né? Uns 2 anos antes, eu fui diagnosticada com hérnia de disco e alguns desgastes na minha coluna, na região lombar. Então, o meu médico, quando ele diagnosticou, ele falou assim: olha, a gente tem opções de alguns tratamentos, né? Como fisioterapia, alguns tratamentos assim, ou a cirurgia. Aí, quando ele falou em cirurgia, eu nunca tinha feito cirurgia na minha vida e eu tinha medo de morrer. Tinha muito medo de morrer. Então, cirurgia para mim, eu ia morrer. Então, eu tirei da minha cabeça que não iria fazer a cirurgia. Aí, ele falou assim, então vamos fazer as alternativas, né? Eu fiz fisioterapia, acupuntura, alongamentos, exercícios físicos, musculação, fiz tudo que podia para fortalecer, né? Musculatura, tal, para ter uma qualidade de vida melhor. Isso uns 2 anos antes, de 2010. Daí, foi quando ele falou assim, se não der mesmo, a gente faz a cirurgia, se você não melhorar. Daí eu fiz, e realmente não melhorou. Daí eu falei, não, mas eu não vou fazer a cirurgia, porque eu tinha medo mesmo de morrer. Aí uma amiga minha, nesse tempo, falou, por que você não vai ver uma segunda opinião, né, de um neurologista, para ver, né, como que procede e tal, de repente tem algum tratamento diferente, diferenciado. Isso já era em 2010, no início de 2010. Aí eu fui, marquei consulta, uma clínica muito conceituada, bem conceituada aqui na cidade, e fiz a consulta com o neurologista. Ele falou assim, olha, nós temos um tratamento chamado neurólise, que vai ajudar você, vai melhorar muito a sua coluna. E eu estava aceitando que aparecesse, né? Para mim, que eu sentisse que eu fosse melhorar, para mim seria ótimo. Daí ele falou assim, o procedimento é feito aqui na clínica mesmo, e não tem problema nenhum, você já pode sair andando daqui normal, é tranquilo. Daí eu falei, então tudo bem, vamos fazer, né? Aí eles me prepararam, tinha o consultório, do lado uma salinha, eles me prepararam ali, eu lembro que foi numa tarde, eu sentei numa maca, ele ficou atrás de mim, com essas injeções, que a neurólise, ela é uma infiltração na coluna. Na verdade, eles colocam um remédio, né, na sua coluna,
para parar a dor. Ele me posicionou sentada, ele ficou de costas, e a assistente, a enfermeira, ficou do meu lado direito. Aí ele começou as aplicações, mas estava assim, tudo muito tranquilo, eu também estava tranquila, embora as injeções elas eram assustadoras, mas grandes, né? Com aquelas agulhas compridas e tal, mas eu estava tranquila. Eu tinha em mente que eu queria melhorar e que eu não precisasse fazer a cirurgia, então eu estava topando qualquer coisa. Aí ele começou a aplicação. A primeira, eram 5 injeções daquelas grandes. E ele aplicou a primeira, eu senti a entrada da agulha e o líquido gelado na minha coluna. Essa foi a primeira aplicação. A segunda, também da mesma forma. Na terceira, eu senti um mal-estar. Daí eu até falei para a assistente dele, né, que estava do meu lado, falei, olha, eu não tô legal, tô estranha, assim. Mas foi de imediato eu falar isso, eu perdi os sentidos, apaguei. Acredito que eu desmaiei. Eu nunca tinha desmaiado, eu acredito que eu desmaiei, que foi isso. Mas nesse desmaio, imediato, assim, como real, como eu estava vivendo aquela realidade ali com eles dois, nesse apagão que eu tive, é como se eu virasse para um outro lado e tivesse uma outra realidade. Eu fui transportada imediatamente para outro lugar. Quando eu cheguei nesse lugar, porque eu já me senti nesse lugar, eu fiquei eu estava num lugar, é como se eu estivesse numa porta, assim, como se eu estivesse numa entrada, melhor explicando, e eu observasse o lugar. Então, assim, o que me chamou a atenção de imediato foi as sensações. Eu sentia um calor muito agradável, um calor que emanava, assim, muito, muito agradável. Eu senti uma paz muito grande, uma plenitude, uma felicidade, assim, extrema, que é difícil você comparar essas sensações de lá, desse lugar, com o que nós sentimos aqui. O que eu posso dizer, assim, que é algo parecido com o que nós sentimos aqui, mas não é. É muito mais intenso, é totalmente diferente. É de uma paz tão grande que você fica em êxtase. Nesse lugar, quando eu estava parada, assim, eu observei o que eu via. Do meu lado direito, eu não conseguia ver nada. Eu só via mais para o lado esquerdo, na minha frente, e para o lado esquerdo. O que eu observava ali? Primeira coisa que eu vi, eu me vi na minha frente, um pouco mais à frente, de costas para mim. E esse lugar era um vale, um campo. E o que me chamava muita atenção era a natureza daquele lugar. A grama verde, era um verde clarinho, linda, maravilhosa, assim. Eu olhei para o chão para observar aquilo, e ela ia longe, o vale era muito grande, mas era mais para o lado esquerdo que eu observava. E atrás dessa grama tinha árvores, muitas árvores. E o que me chamava a atenção também era o verde das árvores. Era um verde mais escuro, diferente da grama, então dava aquele contraste de paisagem. E eu fiquei encantada com aquilo. E nesse vale tinham pessoas em grupos,
e algumas sozinhas, né, individuais. E todas vestidas de branco. E o branco da roupa era branco que ofuscava. Tudo realçava mais forte. As cores eram mais vibrantes. Eu observei que eles estavam descalços naquela grama, todos descalços. Até quem eu não conseguia, eu via ao longe aquelas pessoas, eu sabia que elas estavam descalças, todas. E atrás de mim, isso eu estou falando, eu ali observando, eu na minha frente. Eu ainda estou falando dessa situação de primeiro, assim, quando eu cheguei. Eu observei que atrás de mim era como se emanasse uma luz de sol amarelada, é como se ela iluminasse o vale todo. Era um sol, mas era um sol mais amarelo, um amarelo mais intenso. Então, ele dava essa cor nesse lugar. E eu não estava mais me observando. Eu já era aquela que estava na minha frente, entendeu? Aquela que estava na minha frente, que seria eu, já observava eu na frente, conversando com um homem que estava de costas. Esse homem também vestia branco. Ele tinha os cabelos compridos abaixo dos ombros. E um detalhe que me chamou muita atenção, que eu não consigo esquecer, é que os cabelos eram escuros, mas o cabelo dele tinha detalhes em dourados, assim. Não sei explicar isso, mas eu não consigo esquecer esse detalhe. E de imediato, eu já me senti na frente dele. Já não estava mais me observando na frente dele. Quando eu estava me observando na frente dele, eu só vi o meu rosto. Eu não conseguia ver meu corpo. Eu estava na frente dele, só que eu não conseguia identificar o rosto de ninguém ali. Era como se tivesse um borrão no rosto de cada pessoa, de cada ser, não sei. E eu estava tão feliz que eu sorria o tempo inteiro. O tempo inteiro eu sorria, eu estava muito feliz, era maravilhoso tudo aquilo ali. E sentia, ao mesmo tempo, que eu não podia ficar. É como se eles falassem para mim, entendeu? Mentalmente, telepaticamente, que eu não poderia ficar. E eu insistia, eu quero ficar. Por que que eu não posso ficar? Sem conversar também, sem abrir a boca para falar normal, assim, normalmente. Aí, eu observei do meu lado direito, tinha uma senhora sentada, também de branco, todos de branco. Ela estava sentada, ela era uma senhora grisalha, eu lembro, e ela estava sentada de lado na grama, como as pessoas antigas sentavam, mulheres de vestido sentavam em bicicleta, de ladinho, no cavalo, enfim. Ela estava sentada nessa posição, e ela olhava para mim, mas eu não conseguia enxergar a fisionomia. Era um borrão. E a todo tempo eu sentia que eu não podia ficar. E eu teimava que eu queria ficar. E foi uma teimosia, assim, até dava a impressão que eles estavam, assim, deixando eu ficar um pouquinho para eu sentir aquilo ali, mesmo sabendo que eu não iria ficar. E era engraçado que eu estava ali, mas eu sentia tudo ao redor. Eu só não tinha visão do meu lado direito, como eu te falei, nem atrás, né, aonde eu cheguei, nem atrás, e mesmo lá de frente para ele, eu não tinha a visão de trás dele, atrás dele, né, uma paisagem ou coisa parecida, eu não conseguia ter essa visão. E também não visualizei o céu, não visualizei.
era um campo mesmo, com essa grama, com essas árvores e essas pessoas de branco. E foi uma coisa assim muito estranha, porque eu acredito que logo que eu já estava prestes a voltar ou algo parecido, depois eu analisando bem o que tinha acontecido, ele me mostrou, ele me disse, eu não sei o que aconteceu, que ele era um tio meu, um tio da parte da minha mãe. E naquele momento, porque até então ali você não tem noção, ao menos foi o que aconteceu comigo, você não tem noção de nada daqui, nada, de família, de nada. Mas naquele momento, um pouco antes de eu regressar, eu senti que ele quis me mostrar isso. Ele quis me dizer, da forma como eu entendi, que ele era meu tio da parte da minha mãe. Mas o meu tio da parte da minha mãe é uma pessoa que ainda está conosco, né? Não faleceu. E, de repente, daquilo, eu voltei. Foi como se me tirasse daquele lugar, assim, como se me tirasse com tudo, assim, e me colocasse de volta lá, sentada naquela maca. E quando eu retornei, foi uma coisa, assim, muito estranha. Eu estava completamente envolvida com aquele lugar e senti ainda aquela paz, aquela tranquilidade. Daí eu caí na real, assim, perguntei para a assistente, né, a moça que estava ali. Eu falei assim, onde que eu tô? Não era aqui que eu estava. Cadê aquele lugar? Aí ela ficou olhando para mim meio assustada, né? Eu falei assim, o que aconteceu comigo? Eu desmaiei. Ela falou assim para mim, você foi além do desmaio. Só que daí eu não questionei nada, eu ainda estava, né, assim, me sentindo naquela paz. O médico estava do lado, me furando o braço, ele estava tentando subir minha pressão. Eu perguntei para ela o que ele está fazendo, porque ele não falava nada. Os dois estavam bem pálidos, eu acho que alguma coisa aconteceu nesse tempo. Minha pressão deve ter caído muito, algo aconteceu. Aí ele tentando subir minha pressão, ele não dizia nada e eu não sentia nem a picada das agulhas, de tão, assim, envolvida ainda que eu estava com aquele lugar. Não conseguia parar de pensar no meu lugar. E, e daí a minha pressão voltou ao normal e eu, assim, me desliguei um pouco daquilo, porque a minha intenção era ver o resultado do que estava acontecendo, o que iria acontecer, né, depois da aplicação e tal. Eu queria realmente que cessassem as dores e que eu tivesse uma vida normal. Então, eu meio que deixei um pouquinho para lá. Daí, meu esposo foi me buscar no consultório e eu contei para ele o que tinha acontecido. Mas, assim, entendo que as pessoas que não passam por isso, elas não têm, assim, aquele entendimento. Ele achou legal tudo, mas não sabe o que é sentir aquilo, entendeu? E depois eu coloquei assim dentro de uma caixinha, eu deixei quietinho. Eu contei para algumas pessoas, para minha mãe, pessoas mais próximas, de medo de julgamento, de falarem, nossa, não, ela, sei lá, tá com algum problema, né, psicológico, tá pirada, sei lá. Daí eu deixei quietinho esse assunto. E naquele mesmo ano, no fim do ano de 2010, eu fui para a cirurgia. Eu fiz a cirurgia. E eu fui sem medo nenhum. Muito estranho, porque eu morria de medo. E eu fui tranquila. Tranquila para a cirurgia. Então,
podemos entender que sumiu aquele medo da morte que você tinha. Totalmente. Eu até brinquei assim, eu vou fazer a cirurgia, quem sabe eu volto lá um pouquinho, né? Mas não é assim que funciona. Foi tranquilo, não aconteceu nada, mas aquele medo realmente acabou. Quando você se viu nesse lugar, foi uma grande surpresa ou estranhamente você estava achando tudo natural? Para mim era natural. Natural no sentido de me sentir bem naquele lugar, de fazer parte daquele lugar. O que eu senti ali é que era um lugar temporário. Dava a impressão que era um lugar temporário, que aquelas pessoas estavam ali esperando alguma coisa. Também esperando. Não era um lugar fixo. Como se, no caso de você morrer, você ficaria ali por um tempo para depois ir para um segundo lugar. Foi mais ou menos isso que eu senti. De alguma forma, você tinha uma sensação de já ter estado naquele lugar antes? Não, não tive essa sensação. Aquele ser, aquele homem que falou com você, ele se identificou como sendo um tio seu por parte de mãe, mas você diz que ele está vivo ainda. Eu tenho um tio que ele está vivo. Ele já é um senhor de idade e que eu saiba, eu só tenho esse tio da parte da minha mãe. Então eu não sei o que ele quis me dizer com aquilo. Você não comentou sobre isso com a sua mãe? Comentei. Ela não comentou se, por exemplo, ela teria tido um outro irmão que faleceu e que nunca tinha comentado com você sobre isso? Não, ela não tem nenhuma informação a respeito disso. A gente chegou numa conclusão que poderia ter sido algum aborto espontâneo da minha avó, naquela época, né? A gente não sabe. E os pais, antigamente, eles não tinham esses comentários com os filhos, né? Esse tipo de conversa. Mesmo que acontecesse algo, os filhos não ficavam sabendo, tal. Então, minha mãe não tem essa informação. E você não sentiu nenhum tipo de proximidade com ele antes dele falar isso? Senti, eu estava na frente dele e eu via ele por trás. Ele era alto, magro e tinha esses cabelos até abaixo dos ombros e tinha esse detalhe de cabelo escuro com dourado. Era uma coisa assim muito, como que eu vou dizer? Muito detalhe ali para eu estar prestando atenção naquilo. Mas você sentia uma afinidade, como se você, de alguma forma, soubesse que ele era próximo de você? Sim, uma afinidade muito grande com ele. Você acabou de dizer que você estava de frente a ele e ao mesmo tempo você o via de costas? Sim. E eu percebia tudo em volta. Eu conseguia ver tudo em volta. Como eu disse para você, eu não tinha visão do meu lado direito quando eu cheguei nessa posição de estar de frente para esse gramado, essas pessoas. Eu não tinha a visão do meu lado direito e nem do meu lado esquerdo atrás. Mas na minha frente e do lado esquerdo para frente, eu sentia que o lugar era muito grande. E você não tinha essa visão simplesmente porque você não procurou olhar ou você tentou e não conseguiu? Eu não tentei. Eu estava assim encantada com tudo. No momento assim não me atentei a olhar para esses lugares. O que me chamava a atenção estava lá na frente. E depois com ele na minha frente foi o que mais me fez assim a fixar mais ali, a querer ficar. Você disse que quando você chegou, primeiro você me deu a entender que você chegou como se fosse numa porta ou eu entendi errado? Eu não digo porta, mas foi como se eu tivesse chegado num lugar, era como se fosse uma entrada de um lugar. Nessa entrada você identificou batente ou um portal, alguma coisa? Não. Era simplesmente ali
É como se eu estivesse daqui olhando para cá, para você aí. É como se eu estivesse olhando assim, entendeu? Não vi porta, não vi portal, não vi nada disso. É interessante o seguinte, várias pessoas comentaram que elas se viam nesse outro lugar a partir de um ponto de vista externo a elas, como se tivesse um drone, por exemplo, perto delas. Você comentou que você se viu um pouco à frente de você mesma, de costas para você. Agora, você sentia que você era duas ali ou você era uma, porém com a capacidade de se ver a partir de um ponto de vista de fora? Eu tinha essa capacidade de ver de fora, eu na minha frente. O entendimento que eu tenho, é até complicado explicar isso, né? Mas a impressão que eu tinha era eu estar ali me observando de costas. Eu também não me via de frente. Mas você se sentia o tempo todo como sendo uma. Sim, como sendo uma, mas me vendo. É estranho, mas é assim. E depois daquele momento que passou, que eu estava ali na minha frente, que eu já me sentia aquela da frente, que eu me vi de frente com ele, aí imediatamente eu já estava na frente dele. Eu já estava de frente com ele e daí eu não via atrás dele. Só que eu enxergava ele como ele era por trás. A todo momento, também. É difícil explicar. Eu fiquei na dúvida se foi só o ser que falou para você que você deveria voltar ou se você sentia que todos estavam dizendo isso para você. Eu sentia que todos estavam dizendo. Era como se todos soubessem que eu estava ali e que eu não iria ficar muito tempo. Foi o que eu senti. Mas eu teimava em ficar, e eu tive a impressão que eles deixaram eu ficar um pouquinho mais. Só que eu não sei te dizer quanto tempo eu fiquei ali. Provavelmente alguns segundos, alguns minutos, né? Se eu desmaiei e fui para esse lugar. Mas ali, quando eu estava ali, eu não sei te dizer quanto tempo foi. Quanto tempo eu permaneci ali. Eu sei que eles me deram essa chance, vamos dizer assim, de ficar um pouquinho mais. Porque eu estava muito feliz. Muito feliz. E você acha que esse ser que era o seu tio, ele veio falar com você por ser seu tio ou ele tinha uma função ali naquele local? Eu senti que ele tinha uma função. E você sentia que havia uma organização, uma estrutura organizada ali naquele local? Completamente. Parecia assim que estava tudo interligado. O que um sabia, todos sabiam. O conhecimento de um virava o conhecimento de todos? Sim, de todos, de todos. E você se sentia conectada àquele espaço também, como se você fizesse parte daquilo? Conectada. Tanto que eu não queria voltar. Eu sabia que eu tinha que voltar, era uma coisa que na minha mente, na minha consciência, falava o tempo todo, você não pode ficar. Mas eu sentia isso assim de uma mansidão muito grande, não assim rudes. Você não pode ficar, você tem que voltar, ou coisa parecida. Não, era tudo muita paz e muita delicadeza nisso. Você não pode ficar, tal. Mas eu senti que eu fiquei um pouquinho além. Tava bom, tava muito bom. Você se sentia andando, flutuando, voando? Não, eu senti só naquele lugar parada na frente dele. Você estava primeiro aqui, depois você estava ali. Sim, e depois de eu estar ali, eu estava na frente dele. Daí eu já não tinha essa sensação eu anterior, as minhas duas, né, anterior. Aí eu estava só na frente dele. E aquela senhora que você viu no jardim sentada,
Por que que você anotou? Ela tinha alguma função ali nessa história? Olha, provavelmente ela tinha, só que eu não sei te dizer. Não sei te dizer porque eu não conseguia ver o rosto dela, assim como eu não consegui ver o rosto de ninguém. Ah, não conseguia ver a fisionomia de ninguém, né? Mas eu acredito que se me mostraram ela é porque tem alguma ligação comigo. Cris, em algum momento você se perguntou se essa experiência pela qual você passou poderia ter sido simplesmente um sonho? Sim, de imediato eu me questionei. Pode ter sido um sonho. Como eu não tinha nenhum conhecimento sobre EQM, nada disso, eu me questionei no começo. Mas, com toda certeza, hoje, de uns anos para cá, com toda certeza, não foi um sonho. Era muito nítido, era muito real, os detalhes são lembrados até hoje, todos os detalhes. Então, é impossível ser um sonho, apenas um sonho. Impossível. Depois dessa experiência, como é que você imagina que seja morrer? Eu tenho plena certeza que é só uma passagem. Você só passa. Você está aqui, de repente você não está mais, você vai para outro lugar. A certeza que quando eu voltei, os anos que se passaram, as coisas que foram acontecendo, eu fui ligando uma coisa a outra, eu senti muito isso. A gente não morre. A gente não morre. A gente só vai para outro lugar. E eu tive plena certeza disso. De volta à vida, neste ambiente em que estamos, você notou alguma mudança nos seus sentidos, por exemplo, audição, visão, a capacidade de perceber o sentimento do outro ou ter premonição? Alguma coisa aconteceu? Você falou tudo isso aí. É tudo isso aí que você falou. Eu senti assim que eu com o tempo, como eu tinha deixado para lá de medo de julgamentos, eu senti com o tempo que eu me tornei mais sensível às emoções das pessoas, a empatia, né? No sentido das emoções, assim, elas afloraram mais em mim. Eu senti também que eu capto as energias das pessoas, às vezes até as negativas, que são as piores. Então, isso é ruim para mim, mas eu já consigo trabalhar um pouquinho mais isso, porque daí quando eu sinto isso, que eu vejo que eu estou sentindo aquilo igual a pessoa, da forma como eu captei, então eu consigo trabalhar isso um pouco melhor agora. No começo eu não sabia como trabalhar. No caso da energia negativa. A positiva também a gente sente, mas a negativa eu sentia muito mais. Tudo mudou nesse sentido. Eu comecei a trabalhar na causa animal já em 2012. Eu fiquei 7 anos numa ONG, na causa animal, trabalhando voluntariamente. Hoje eu trabalho independente com isso. Os animais me mudaram bastante também. Eu senti muito forte isso. Trabalhar com eles, para eles. De alguma forma ajudar. E em 2016, eu me tornei vegetariana por amor a eles. Você viu animais lá? Não vi animais. Por que que surgiu esse sentimento em você? Qual a razão que você acha? Não sei. Eu sempre gostei, claro, né? Dos animais. Sempre. Mas aflorou muito isso. Muito mesmo. De tentar ajudar. O pouco que eu ajudo, eu me sinto bem em ajudar e sempre estou aconselhando as pessoas, né?
a ajudarem da forma que podem, porque os animais são seres inocentes, né? E eles não falam, eles não sabem falar, então você tem que captar o olhar deles. E muitas pessoas olham, mas não enxergam eles. Você falou que mudaram os sentidos. Você escuta de vez em quando uma voz? Uma intuição muito forte. Às vezes até falam para mim, nossa, mas parece negativo isso, um negativismo, alguma coisa assim. Não, é uma intuição. E já aconteceu de eu falar assim, não faz isso porque não vai ser legal, não vai dar certo, e realmente não deu. Então é uma intuição. E fisicamente, o que melhorou em mim, que eu senti, foi minha audição. Eu escuto muito bem. Nossa, ela despertou. Você sente que a porta ficou entreaberta entre você aqui e aquele lugar lá? Carlos, eu me sinto todos os dias ligada lá. Eu me sinto sempre ligada lá. É claro que ficou entreaberta. Eu tenho absoluta certeza que esse lugar existe. Pode ser que pelo que eu senti lá, seja uma passagem ali, não é o definitivo ali, mas a paz que transmitia aquele lugar, a felicidade que era estar naquele lugar, então é impossível você esquecer. Você não viu a sua própria roupa lá? Não, Você nem sabe se você também estava descalça? não sei. Quando eu me via, que eu falei para você que eu, assim que eu cheguei, eu me via na minha frente, logo na frente, assim. Se você me perguntar como era a minha roupa ali, quando eu estava me vendo, eu não sei te dizer. Era como se não fosse para mostrar. Aquilo não era interessante, entendeu? Cris, você passou por uma experiência que muda a vida de qualquer um. Mudou a sua. Eu acho que você poderia dizer algumas palavras para nós que não passamos por uma experiência dessa. O que o seu aprendizado te leva a querer nos contar? Eu digo com toda a certeza do meu coração, do meu sentir, que nós estamos aqui numa passagem. Eu sinto que existem outros lugares, tem outros lugares, porque quando eu estive nesse lugar, eu sentia que ali era uma passagem também, ali não era definitivo, e que as pessoas têm que ter esperança, elas não podem deixar a esperança morrer. Eu sei que tem muitas pessoas que talvez não tenham fé, não acreditam em Deus. Eu acredito muito em Deus. Então eu digo que mesmo para essas pessoas que não acreditam que Deus existe e que Ele só quer o melhor para a gente. E nesse lugar eu pude perceber o quanto amor emanava daquele lugar. E aquilo vem um pouco com a gente. Então, assim, em tempos difíceis, né, como nós estamos vivendo agora, que as pessoas não percam a esperança, não percam a fé, porque nós estamos todas interligadas. O que dá para sentir assim, nós estamos interligados um ao outro. Dentro de cada um tem o bem e tem o mal. Então, você escolhe o que você quer ser. É uma escolha sua. E mesmo que você escolha o lado errado, que a gente diz, você ainda tem uma chance. Basta você ter fé, você acreditar e ter esperança. Você falou em Deus, você não tinha falado até agora em Deus. Essa experiência fez você mudar a compreensão do que seja Deus? Eu sempre acreditei em Deus. O que me fez mudar foi no sentido de morte, do depois. Isso mudou completamente, porque eu vinha de uns ensinamentos diferentes, né? Eu sempre fui de família católica, e na época, quando aconteceu tudo isso comigo,
eu não tinha nem ideia o que era uma experiência quase morte. Então, assim, quando eu tive essa experiência, eu percebi, sem ter conhecimento de outros ensinamentos, que nós tínhamos uma continuação, que não acabava aqui e que a gente está sempre evoluindo. Mas no que isso difere do que você aprendeu na religião católica? Eu acredito, assim, que quando nós morremos, a gente não está dormindo em algum lugar. Nós estamos vivos em algum lugar. Você disse que você sempre acreditou em Deus. Mas eu imagino que, de alguma forma, essa experiência tenha te trazido mais dados. Você sentiu, quando você estava lá, que existia Deus? Com certeza, você sente. Você sente que tem uma força, algo maior. Como que eu vou dizer? E você acha que esse maior que existia tinha a ver com esse sistema organizado que você percebia ali? Tinha a ver com aquilo. Era como se todos estivessem interligados e ligados a algo maior. E esse algo maior eu denomino Deus. Mas é como se todos estivessem interligados nesse lugar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?